Seja bem-vinda, bem-vindo ao Oncotô, um podcast. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Oncotô, um podcast para... Seja bem-vinda, bem-vindo ao Oncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Para quem ainda não me conhece, sou Fabiane Sambati, uma ex-paciente oncológica de câncer de mama e estou aqui com o objetivo de acolher, informar e conscientizar sobre o que acontece após um tratamento oncológico. Já esteve em algum lugar onde o barulho te incomoda demais? Onde as pessoas que estão em volta tumultuam a sua cabeça? Onde você não consegue prestar muita atenção porque tem muito barulho te incomodando? Isso tem um nome, sabia? Após o tratamento oncológico, nós temos muitos efeitos colaterais e um deles se chama chemolbrain. É um efeito colateral após um tratamento oncológico que mexe com os nossos neurônios. Ele tem um efeito cognitivo e isso faz com que a gente não tenha muito a percepção das coisas ou que tudo que está à nossa volta começa a incomodar demais. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Já tem um tempo após o meu tratamento, nesse período de remissão que eu estou, que eu venho percebendo algumas coisas diferentes com relação à minha parte cognitiva. Uma delas eu falei em alguns episódios atrás sobre a neuropatia. E a outra é essa questão do chemolbrain, que é uma névoa cerebral. Ela mexe com os nossos neurônios e faz com que as nossas percepções fiquem diferentes, alteradas. Não tem um período certo para isso. Muitas pessoas ficam por um longo tempo, outras pessoas o efeito é rápido, mas o que importa é nós detectarmos o que está acontecendo e percebemos que isso não é normal e que precisamos falar com o nosso médico a respeito disso. O primeiro efeito colateral que eu senti do chemolbrain foi essa questão do barulho. Lugares onde tem um acúmulo maior de pessoas, para mim eu não consigo ficar por muito tempo. Eu não consigo pensar direito quando tem muito barulho à minha volta. O tumulto me incomoda e isso provavelmente é porque o meu cérebro não está conseguindo processar toda essa cognição, toda essa geografia que acontece. Todos esses barulhos, se eles permanecem por muito tempo, principalmente em um local fechado, isso me atrapalha demais. Uma outra coisa também que eu percebi logo no início, quando começou o efeito, é em relação à memória. Como é difícil lembrar das coisas. Muitas vezes abre uma geladeira, vira as costas e esquece de fechar. Outras vezes deixa uma torneira aberta. Em outros momentos vai em algum lugar, algum cômodo da casa buscar alguma coisa. A hora que chega já não lembra mais o que é que estava procurando. E mercado é uma coisa que acontece muito, esquecer, tudo tem que ser anotado para que possa fazer esse mercado de forma a não esquecer os itens, porque parece que dá pane no cérebro na hora que entra, sobretudo nesses lugares fechados onde tem mais gente. O efeito do chemolbrain, ele interfere demais na nossa qualidade de vida, porque ele está totalmente associado à quimioterapia e muitas pessoas que fizeram também a radioterapia. E isso torra todos os nossos neurônios, vira um tilt no nosso cérebro. Um outro fator muito relevante também que sobrecarrega os nossos neurônios nesse momento do chemolbrain é o estresse, ansiedade e higiene do sono. Isso faz com que dificulte demais o nosso dia a dia e vai então sobrecarregando esse cérebro que já está cansado de tantos fármacos, de tantas agressões que nós tivemos no decorrer do tratamento. Eu fui perceber que eu não estava bem e conversar com a minha médica a respeito disso quando eu comecei a ler e não conseguia me concentrar. Uma simples mensagem no WhatsApp eu precisava ler 2, 3 vezes porque eu não conseguia processar a informação e era difícil ainda mais responder as mensagens. Leitura também era uma coisa que eu lia a página, voltava a mesma página e não conseguia assimilar a informação. Ou seja, às vezes eu lia um livro inteiro e depois de um tempo eu tinha que voltar e ler novamente porque eu não tinha conseguido absorver quase nada. Isso tudo faz com que a gente demande
tempo. E tempo para nós que já estivemos num tratamento oncológico, seja meses ou anos, influencia demais, porque nós estamos agora num processo de remissão, onde nós desejamos aproveitar o tempo da melhor forma possível. E aproveitar esse tempo é experienciar situações da vida. Eu estive acessando alguns vídeos para ver mais sobre Quimombrém. Não é muito falado e dentro da oncologia isso se detecta através de uma conversa, obviamente, com seu médico. Por isso eu sempre digo, tudo que sai do normal, tudo que você não consegue fazer igual antes, é necessário relatar ao seu médico, sobretudo quando você volta a trabalhar. Existem pacientes oncológicos que conseguem trabalhar fazendo tratamento. Outros só retornam às atividades profissionais depois que se encerram, como é o meu caso. Mesmo assim, eu tive muita dificuldade no início, eu não conseguia processar e eu não acompanhava as pessoas. Então eu precisei dar um tempo novamente para conseguir, então, no meu ritmo, voltar todas as minhas atividades. Dentro da minha percepção e experiência, eu posso afirmar que eu só consegui ter uma linha de raciocínio melhor após 3, quase 4 anos agora de remissão. Eu demorei bastante para conseguir reorganizar toda a minha parte cognitiva. Demorei um pouco também para entender o que estava acontecendo. Se eu não tivesse conversado com a minha médica a respeito e não tivesse buscado informações, eu ia achar que era loucura da minha cabeça, ia achar que eu já não estava mais funcionando como antes, que eu tinha ficado com defeitos. Mas na verdade são efeitos colaterais após um tratamento. Então, novamente, eu sempre digo, procure fazer suas atividades físicas, procure ter uma qualidade de alimentação, uma boa higiene do sono e observe o seu corpo, tenha essas percepções dessas dificuldades que tem tido em relação ao seu dia a dia. Converse com seu médico e veja com ele se isso é um efeito colateral relacionado ao Quimombrém. E antes de vir gravar esse episódio, eu fiz uma pesquisa novamente a respeito do Quimombrém para ver se eu tinha mais informações. Encontrei o vídeo de um médico de Santa Catarina, de uma clínica oncológica, onde ele dá uma entrevista junto com uma paciente oncológica chamada Amanda Vieira. A Amanda, ela tratou um linfoma durante anos. E eu fui atrás da Amanda para que eu pudesse pedir permissão a ela para colocar um trecho dessa entrevista que ela fez com esse médico oncologista, para que a gente pudesse ter uma noção melhor dos efeitos colaterais e quais são os recursos, o que os médicos, a medicina, os estudos têm feito para amenizar essa questão desses efeitos. Eu quero deixar esse vídeo em homenagem à Amanda, porque eu a procurei no Instagram e eu tive a notícia através de um post que em junho deste ano agora, de 2023, a Amanda se foi. A luta dela contra um linfoma encerrou agora no mês de junho. Então, eu acredito que em outro plano que ela esteja bem. Ela, ao que me parece, pela história que eu vi dela no Instagram, lutou bravamente com relação a esse linfoma. E eu dedico esse vídeo a ela porque ela falou com muita lucidez a respeito dos efeitos colaterais. Ela foi bem didática na entrevista dela e foi um dos melhores vídeos que eu encontrei falando sobre Quimombrém. Bem, antes de encerrar, eu gostaria também de divulgar novamente o nosso blog do Oncotô. Vai lá que a Jana tá falando super a respeito de todos os temas que são abordados, tanto nos episódios como fatos que vão acontecendo com ela no dia a dia. Ela tá lá relatando tudo para nós, para que a gente possa ser mais acolhido, para que a gente possa ter essa proximidade do que acontece nesse nosso universo pós-câncer. Eu espero que você tenha gostado da minha companhia. Fique bem e até uma próxima.